Crianças da sala, pois hoje nós vamos falar de tricoat. Se você tem menos de 18 anos, eu não te aconselho a assistir nada sobre esse conteúdo, pois a sua tela pode começar a se distorcer de ângulo e também de frente. Então, solta a vinheta e vamos embora pro vídeo. Nós vamos falar de tricoat. Eu sou Herbert Rocha, muito prazer, sou pintor na Volkswagen e você, meu amigo pintor e também colorista, se você quiser se inscrever nesse canal, seja muito bem-vindo. As suas ideias, suas sugestões, seus comentários também são muito importantes para nós. Então, se você já teve problema com o tricoat, se você tem alguma dificuldade com o tricoat, você pode deixar nos comentários e nós estaremos respondendo você com toda a boa vontade do mundo. Afinal, o nosso maior intuito aqui é poder te ajudar a melhorar o seu dia a dia na oficina. Algumas dicas que eu posso dar para vocês sobre o ajuste, no tricoat primeiro, para depois falar um pouco de aplicação e as diferenças do acerto do tricoat na loja e também na oficina. O tricoat, ele é bem diferente de tudo que se aplica, em termos de poliéster, também em termos de PU. Ele é diferente por N fatores. Primeiro que você tem base e depois você tem o efeito e depois que você tem o verniz. Em alguns casos a pérola não interfere tanto na cor, mas em outros casos tem pigmento também na pérola e isso faz com que você tenha que ajustar a base de fundo, a frente do tricoat, que é o que a gente chama de flop, e em alguns casos você tem que acertar também o ângulo, que é o que a gente chama de flip. Então, pode ser que no caso do tricoat, essa sensibilidade, mesmo da pérola quase que translúcida, faça com que uma má aplicação na oficina cause problemas. Então, pode ser que o acertador deixou a tinta muito bem acertada, muito bem ajustada, de acordo com a peça que foi para o laboratório, e chegou lá, o pintor acabou distorcendo aquilo. Outro fator importante é que quando o colorista faz o ajuste do tricoat, ele costuma usar um revólver 1.2, que eu vou deixar aqui de exemplo para você. E quando chega na oficina, pode ser que seja utilizado um revólver 1.3, 1.4 e alguns pintores usam também 1.5. Isso também pode distorcer, principalmente no quesito pérola, Ou seja, o flip da cor pode dar um pouco de diferença e tornar a tinta que estava boa, torná-la uma tinta ruim para aplicação. Já no laboratório, tu faz a pesagem de todas as variações que o sistema dispõe para você, lembrando que quanto mais completo for o seu sistema, maior é o número de variações que ele vai ter. E também você pode ter um catálogo, que no catálogo, quanto mais completo for o seu catálogo, maior é o número de variações que ele vai ter. Inclusive no catálogo fica um pouco mais fácil, porque você pode colocar o catálogo perto da peça e aí a que estiver mais próximo você consegue já fazer a pesagem daquele ali e partir o ajuste dali. Lembrando que você faz aproximadamente entre 4 a 5 chapinhas e depois você vem aplicando 2 demãos de efeito, que no caso é o pérola, depois você aplica 3 na outra chapinha, 4 na outra chapinha e 5 se você tiver feito esse número de chapinhas. Isso vai te deixar bem seguro com relação ao início do ajuste, se caso você tiver que acertar e partir da que estiver mais próximo, isso vai te facilitar muito. Se você estiver fazendo um acerto na oficina, eu te dou um conselho muito legal, até porque nós temos o costume de fazer o polimento da peça, onde vai fazer o acerto mais próximo. Só que no caso do tricoat e alguns poliéster também, eu te dou o conselho de você usar querosene, porque o querosene realça o brilho, que é um brilho parecido com o verniz que vai estar recém-aplicado, é um verniz novo, vai estar brilhando bastante a peça, e o querosene vai trazer esse brilho. Se caso o flip tiver para o verde ou para o amarelo, vai trazer uma clareza maior para você acertar, porque o querosene vai fazer com que brilhe a peça. Isso também é muito legal para você fazer o ajuste na oficina. Outro detalhe é quando se vai fazer o ajuste na oficina,
nós sabemos que o colorista chega muito limitado para poder fazer o ajuste dele, até porque ele não vai poder, número 1, salvar aquela fórmula ali, porque ele vai estar usando o conta-gotas para poder fazer o ajuste de cor. Ele não vai salvar aqui no banco de cores, porque ele não está registrando no sistema. E se caso passar, né, um pouco daquilo que ele quer, ele vai ter que sair da fórmula. Então você que tem um acertador de tintas na tua oficina presencial, valorize demais isso, pois não é fácil você ir na oficina, sair do seu laboratório, onde você tem N recursos para poder fazer um ajuste na oficina. Outra coisa que eu sempre lembro por aqui, quem dá a tacada final, quem dá a última palavra sobre a tonalidade, sobre a proximidade e a fidelidade da cor é o pintor. O colorista geralmente segue o que o pintor dá de determinante como final e próximo à fidelidade da cor do carro e da área que vai ser pintada. Sair da fórmula quase nunca é indicado, principalmente para coloristas que estão começando ainda no ramo, justamente porque você corre um risco muito grande de você não conseguir cortar aquilo que você acha que passou, e aí você pode perder todo o seu material. Outro detalhe, tenta nunca mexer no efeito. Se ele não tiver um pigmento dentro da fórmula, não tenta colocar um pigmento fora da fórmula para cortar algo que você acha que está demais no ângulo, no flip principalmente, porque você pode estragar tudo. Quase sempre um pigmento fora da fórmula, dentro do efeito, ou seja, no pérola, pode te causar muito, mas muito problema. Em 90% dos casos, ele é ajustado na base. Não aconselho-se fazer o ajuste de efeito. Se o efeito ele levar pigmento, se mantenha dentro da fórmula. Isso evita que você perca material. Quando está dando alguma distorção em um efeito translúcido, pode ser que seja a aplicação ou também a viscosidade que você deixou passar um pouco mais diluente ou menos diluente. Isso também pode influenciar bastante na distorção do seu efeito translúcido. Em 90% dos casos, ele é ajustado na base. Não aconselho-se fazer o ajuste de efeito. Se o efeito ele levar pigmento, se mantenha dentro da fórmula. Isso evita que você perca material. Quando está dando alguma distorção, nós temos o tricoat tradicional, que seria base lisa, né? Efeito perolizado translúcido ou com algum pigmento, e também depois o verniz. Você pode também ter o tricoat invertido, que seria a base poliéster já com metálico, né? E também o efeito translúcido ou com algum pigmento, e por último o verniz. Nesse caso é mais utilizado em motos, esse último exemplo que eu dei, mas você também encontra alguns carros com esse tipo de tricoat. De qualquer maneira, existem alguns detalhes pequenos que podem fazer toda a diferença na hora que você está acertando, como por exemplo a troca dos revólveres. Em alguns casos, o colorista consegue limpar o revólver de maneira adequada, mas se o revólver não estiver bem limpo, pode ser que depois que ele aplicou a base, quando ele for aplicar o efeito, se ficar alguma sujeira, algum resíduo da base, vai misturar com o efeito, vai distorcer a sua chapinha de comparação. Talvez você não consiga saber da onde está partindo aquilo ali. Então, se alguma vez acontecer isso contigo, troca os revólveres, faz a aplicação da base com um revólver e a aplicação do efeito com outro revólver, que isso também pode te ajudar muito. Outra coisa super importante é que quando o colorista termina de fazer a chapinha, que ele faz o teste, a comparação e acha que está tudo ok, é bom ele sinalizar na plaqueta para o pintor saber quantas demãos e passadas tem de base, tem de efeito, e por último o verniz, que não vai interferir tanto, mas o efeito, se for para mais ou para menos, vai distorcer com certeza o final da tinta que o colorista conseguiu chegar no laboratório, e o pintor não vai conseguir chegar na oficina. Outro detalhe é com relação à base. Se caso for fazer um retoque dentro da peça, não vou fazer a peça toda, é bom que ele faça uma difuminação legal, ou seja, utilizando um diluente para aumentar a viscosidade da base de baixo,
ele conseguir difuminar bem e não ficar uma coisa muito abrupta, ficar muito feio, porque quando jogar, quando for aplicada, o Pérola vai mostrar com certeza. E aí um serviço que foi tão bem preparado pelo colorista e até com uma expectativa boa do pintor, no final fica aqueles detalhes que nós profissionais sempre sabemos que poderia ter ficado um pouco melhor do que a gente conseguiu de resultado final. Meus amigos, minhas amigas, se esse vídeo for legal para você, deixe aqui nos comentários, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.